Fala pessoal! A pedido do nosso amigo Cauã Jimenez, fizemos o terceiro vídeo sobre o marobá. E lembrando que se vocês querem ter um canal sobre peixes e precisam de boas imagens, tem uma playlist aqui no canal para vocês. Basta seguir as regras. Desejo-lhes muito sucesso. Link da playlist na descrição. E bora pro vídeo. E o marobá é um peixe que é tão diferenciado que tá sempre aparecendo novidades sobre ele conforme ele vai sendo estudado. Então vou falar de mais algumas coisas de que ainda não foi mostrado nos vídeos anteriores. Para quem quiser saber mais sobre ele, vou deixar os 2 primeiros vídeos linkados aqui embaixo. Hoje você vai aprender sobre um pouco mais sobre suas características físicas, relação ecológica com os bagres africanos e as trairas. Também vai ser falado de uma variante ou talvez subespécie que já existiu no passado aqui na região dos lagos, e passava dos 45 centímetros. E apelidei de marobá gigante. Começando pela fisiologia, o marobá é um peixe de visão diurna com uma faixa preta ao longo de seu corpo. Essa faixa pode se apagar dependendo de seu estado de humor e condições ambientais. Outra característica importante de você saber é que é mais fácil ele morrer afogado por ficar preso embaixo d'água do que morrer por ficar muito tempo fora d'água. Pois fora d'água ele não morre por falta de oxigênio e sim por ressecamento. E também não possuem nadadeira adiposa, e não tem também a fontanela frontal. Possuem uma mácula escura negra no bordo superior do opérculo quando adultos. O corpo e a cabeça são altos, o crânio mais alto. Essas características ajudam a aumentar a força de mordida. Até o momento o gênero Opleritrinus possui apenas 3 espécies: Opleritrinus cinereus, Opleritrinus granovii e Opleritrinus unitenetus. A espécie Opleritrinus unitenetus, o nosso marobá, é o único encontrado em nosso território brasileiro. O marobá é, na verdade, um complexo de espécies com muitas variantes. E essa espécie mostrada aqui no vídeo é uma variante muito comum na Mata Atlântica de Baixada. Ela não tem mancha vermelha no opérculo. Todas essas espécies são predadoras de ambientes lênticos, muito vistos no Pantanal. Na Mata Atlântica já existiu uma subespécie que era maior e muito mais agressiva. Geralmente só as pessoas com mais de 70 anos chegaram a pescar ele. Entre 2005 e 2009 cheguei a pescar 3 deles que já eram extremamente raros naquela época. E não eram mais tão grandes iguais aos do passado. Mas era muito agressivo. Ele, além de maior, tinha o corpo mais mole. Igual quando você compara a traíra com trairão, o trairão tem o corpo mais flácido. Eles eram solitários e piscívoros. Então era um marobá que tentou evoluir para uma traíra. Os antigos pescadores relatam que era extremamente difícil de tirá-los da água quando mediam cerca de 50 centímetros. Pois se bateavam e pulavam loucamente por muito tempo, então tinha que deixar ele cansar para tirar ele da água. Mas hoje esses grandalhões já estão todos extintos e só existem as espécies menores. Os marobás também possuem certa resistência à poluição, pois quando uma garagem de ônibus aqui perto jogou poluentes no rio e matou todos os peixes, primeiro a reaparecer após a tragédia foi ele. Nessa época só tinha marobá no rio e mais nenhum outro peixe, nem barrigudinho e nem bagre. Só marobá. E nesse período eles prosperaram. E tinham milhares deles, que ficaram sem concorrência de outros peixes por recursos. Muitas larvas de insetos igualmente resistentes ao veneno sobreviveram e serviram de alimento para eles. Essa é a grande vantagem de ser um generalista ao invés de um especialista. Fazendo uma comparação, é como se o esgoto tivesse sido o asteroide que matou os dinossauros. E os marobás fossem os mamíferos que se aproveitaram dos nichos deixados vagos por outras espécies. Nessa época as pessoas não sabiam da contaminação e pegavam vários quilos deles e comiam. Isso era preocupante, pois os marobás estavam todos contaminados. Até hoje não morreu ninguém, mas o efeito do veneno pode ser de longo prazo e pode ser que daqui a 10 anos essas pessoas venham a ter câncer.
Não é porque uma água é transparente que ela é livre de contaminantes. Aliás, na época da contaminação, dava para ver o fundo do rio de tão transparente que a água estava. Mas aí a poluição passou, e os concorrentes voltaram. A população de Jejus diminuiu drasticamente. Apesar da alta adaptabilidade, é impossível ocupar todos os nichos. E um lugar onde você não vai encontrar ele de jeito nenhum é em águas abertas. Ele não suporta esses lugares. E os motivos são que a quantidade de invertebrados que ele tanto gosta é bem menor. Ele prefere ficar em meio a galhadas e vegetação submersa que aqui é mais rara. É um local mais profundo e ele prefere águas rasas. Nas águas abertas e fundas os peixes que ele come ficam maiores e mais velozes. Outro bom motivo é que essas águas são mais frias e remexidas pelo vento, o que leva a uma maior quantidade de oxigênio disponível nessas águas. E isso remove sua vantagem competitiva da respiração aérea. Por isso os marubás sempre dão preferência a ambientes mais eutrofizados e rasos. Agora falando de cúplias malabáricos. Nas águas mais oxigenadas quem leva vantagem são as traíras. E nesses lugares elas conseguem atingir maior porte. Outra diferença é que é como se a traíra fosse um velocista e o marubá um maratonista. Ela fica parada a maior parte do tempo esperando que a presa se aproxime, por isso seu corpo é mais hidrodinâmico para ficar mais rápido. Outra comparação é como se a traíra fosse um leão com movimentos muito rápidos e explosivos, e o marubá fosse um lobo que é mais resistente. Quando começa a escurecer, os marubás precisam se esconder, pois as traíras saem de seus abrigos para caçar, e a maioria tem tamanho suficiente para comer eles. Se para a maioria de nós os marubás são ruins com gosto de terra, para os peixes é uma delícia, pois usando o marubá de isca você fisga até tilápias. Aliás, essa aí da foto foi pega usando a cabeça de um marubá como isca. Então fica uma dúvida: onde será que eles se escondem durante a noite? Diferente da traíra, o marubá tolera um pouco melhor o frio. No inverno esse é um bom momento para ele se aproveitar da falta de concorrência. Aí enquanto as traíras estão lá enterradas no fundo, eles estão bem ativos. Duas espécies não podem ocupar o mesmo nicho ao mesmo tempo. Ao longo da evolução, o marubá foi sendo forçado a ocupar um nicho menos energético, o que explica seu menor porte. Enquanto que as traíras comiam os peixes com maior valor energético e ainda ficaram com as águas mais oxigenadas, isso permitiu seu maior crescimento. Então, em algum momento da história, uma pequena população de marubás deve ter ficado isolada das traíras e assim evoluído para o marubá gigante que falei no início do vídeo, devido à maior oferta de alimento. Mas nem sempre o mais forte é quem sobrevive, sim o mais adaptável. Lembrando que esses fenômenos foram observados aqui na região dos lagos. E no estado em que vocês estão assistindo, a situação pode ser outra. Aí quem puder comenta aí de qual estado tá assistindo e o que tem observado de diferente. Porque biologia não é ciência exata. Agora falando de um segundo concorrente. O que tem ajudado os Jejus a se adaptar aos bagres africanos é que durante milhões de anos esses peixes já são acostumados a lidar com predadores maiores que eles. Já as traíras estavam acostumadas a ser uma da chuva dos rios, mas agora a situação mudou. Então não sabemos se ela vai se adaptar a esse novo desafio. O que deve acontecer é que elas vão ficando cada vez mais restritas aos ambientes que não têm a concorrência dos bagres africanos. Uma estratégia interessante do jejum é que é como se os bagres fossem os tubarões e eles fossem as rêmoras. Você vai ver que ele está sempre associado aos bagres africanos, comendo os restos que esses deixam cair. E assim, em vez de eles competirem com os bagres, os jejuns tiram proveito deles. É incrível ver como eles são altamente adaptáveis. Isso explica sua ampla distribuição. Mas esse comportamento só ocorre sobre certas condições específicas. Quem sabe um dia depois explico melhor isso em um próximo vídeo. Então, se não consegue derrotar o inimigo, junte-se a ele. E isso mostra o quanto ele é inteligente e capaz de se adaptar a novos desafios.
Em um estudo sobre sua alimentação, mostrou que eles comeram 66% de lambaris do rabo amarelo, 22% de insetos e 2% de ciclídeos, entre outros itens. Se você cria um deles em aquário, é prudente sempre deixar tampado, pois ele pula muito. E como falei no outro vídeo, ele pode saltar fora d'água para capturar suas presas. E para comprovar isso foi feito um teste. Foi capturado alguns insetos atropelados na beira da pista, depois amarrados em uma linha, e eles foram suspensos sobre a água. Logo os marubás começaram a saltar para capturá-los. Também foi feito o teste com outras iscas. E os resultados mostraram que o que os ribeirinhos mais velhos já diziam era verdade. O peixe realmente pula para capturar alimentos. E é possível que o marubá gigante capturasse até aves dessa forma. Existem peixes que fazem isso. Devia ser uma cena incrível. A frequência com que isso ocorre na natureza deve ser baixa, mas não deixa de ser um fenômeno super interessante. Nesse mesmo lugar também tinha traíras, mas elas não saltaram. Talvez elas também pulem, só que deve ser mais raro, já que suas presas habituais não ficam sobrevoando sobre a água. Mais uma coisa interessante e que provavelmente vocês não sabiam é que eles comem até fezes de aves. O vídeo com a filmagem deles comendo cocô de pássaro vou deixar linkado aqui na descrição. Ele é um animal social e ao mesmo tempo agressivos entre si. Territorialista e voraz, um comportamento comum em peixes da família Erythridae. Eles têm cuidado parental com os filhotes e constroem ninhos em ambientes rasos. Carregam muitas cicatrizes de brigas. O comportamento de formar grupos serve tanto para caçar quanto para se proteger de predadores e defender o território de outras gangues. Muita gente não sabe disso, mas os pequenos grupos de marubá ficam em uma área delimitada, principalmente nas épocas de vazão, quando há menos água disponível. Existe competição intraespecífica entre esses grupos. E essas cicatrizes que vemos neles pode ser das brigas entre diferentes gangues. E pela hierarquia social dentro do próprio grupo. Eles disputam territórios com maior abundância de presas. Quanto mais alimento disponível, maior é o número de indivíduos no grupo e maior o porte físico de cada membro. Adoram riachos de águas cristalinas onde ficam em grupos de 3 ou 4, talvez seja um macho com várias fêmeas, mas como essa variante que vive aqui tem pouco dimorfismo sexual, é difícil saber disso. Outro fato incrível sobre os gejos verificado no Pantanal é que eles têm uma tendência à interespecialização individual. Assim como ocorre nos seres humanos, os marubás também apresentam diferenças físicas dentro da mesma espécie ao ponto de permitir que os indivíduos se especializem em diferentes estratégias de caça. Isso lhes permite caçar uma variedade muito maior de presas, além de evitar a competição intraespecífica. Ele é muito inteligente e um grande oportunista. Um engano comum entre os pescadores é pensar que ele é um peixe crepuscular porque só fisgam ele à tardinha, mas na verdade o que acontece é que nesse horário ele não consegue ver o pescador direito. Aí fica mais fácil de pescá-lo. A única exceção era só aquela variante de marubá gigante que em pleno meio-dia atacava vorazmente. Por isso que foi extinto. Porque era fácil de ser capturado. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Também não esqueça de compartilhá-lo em suas redes sociais, para que nós possamos continuar produzindo mais conteúdos como este. Se quiserem um quarto vídeo falando do marubá, comentem aí embaixo sobre o que mais vocês querem saber. Até a próxima!